A partir do incêndio de Smolensk começou uma guerra que não correspondia ao descrito em quaisquer crónicas de guerra anteriores. A queima das cidades e das aldeias, as retiradas depois das batalhas, o golpe de Borodino e de novo a retirada, o abandono e o incêndio de Moscovo, a caça aos saqueadores, a interseção dos transportes, a guerrilha, tudo eram transgressões às regras. Napoleão sentia-o, e desde o momento em que, numa correta posição de esgrimista, parou em Moscovo, e em vez da espada do adversário, viu por cima da cabeça a moca levantada, não deixou de se queixar a Kutuzov e ao imperador Alexandre de que a guerra estava a ser conduzida com a quebra de todas as regras, como se para matar gente existissem quaisquer regras. Apesar das queixas dos franceses, apesar dos russos que ocupavam cargos superiores, não se sabe porquê, considerarem vergonhoso lutar à moca, estando mais propenso a tomarem, segundo todas as regras, as posições en quarte ou en tierce, e fazerem um hábil afundamento en prime, etc., a moca da guerra popular levantava-se com toda a sua força terrível e grandiosa, e sem querer saber de gostos ou de regras, com grosseira simplicidade, ou Deus dará, descarregava-se sobre os franceses e esmagava-os até fazer gorar toda a invasão. Ditoso não é o povo que, como os franceses em 1813, depois de ter feito em regra a saudação da arte, virando a espada de punho em cima, a entrega graciosa e cortesmente a um magnânimo vencedor. Ditoso é o povo que, no momento das provações, sem querer saber quais eram as regras dos outros em semelhante caso, levanta com simplicidade a primeira moca que lhe vem à mão e a descarrega no outro até que o sentimento de ofensa e vingança se muda em desprezo e compaixão. 2. Um dos mais palpáveis e vantajosos desvios das chamadas regras da guerra é fruto da ação de pessoas dispersas contra pessoas organizadas num grupo. As ações deste género revelam-se sempre que a guerra toma um cariz popular. Estas ações consistem em que as pessoas, em vez de se lançarem em multidão contra outra multidão, dispersam-se e atacam em separado, e logo são atacadas pelas grandes forças, batem em retirada. Depois, na primeira boa oportunidade, fazem de novo a sua investida. Fizeram-no os guerrilheiros em Espanha, fizeram-no os montanheses no Cáucaso, fizeram-no os russos em 1812. Foi chamada guerrilha a guerra deste tipo, supondo-se que, dando-lhe este nome, se lhe explicava o significado. No entanto, este tipo de guerra não está em consonância com quaisquer regras, mas é de todo contrária à regra tática comumente reconhecida como infalível. Tal regra manda que o atacante concentre as suas tropas para, no momento do combate, ser mais forte que o adversário. A guerra de guerrilha, sempre bem sucedida como nulo mostra a história, é frontalmente contrária a esta regra. A contradição provém do facto de a ciência militar considerar a força das tropas em relação ao número dos seus efetivos. A ciência militar diz que quanto maior é o exército, tanto maior é a sua força. Les gros bataillons ont toujours raison. Portanto, os grandes batalhões têm sempre razão. A ciência militar, ao dizê-lo, assemelha-se àquela mecânica que, baseando as forças apenas em função das suas massas, dissesse que as forças são iguais ou desiguais entre si, consoante as suas massas são idênticas ou não idênticas. A força, quantidade do movimento, é o produto da multiplicação da massa pela velocidade. Na atividade militar, a força do exército também é o produto da multiplicação da massa por qualquer coisa, a incógnita X. A ciência militar vende na história inúmeros exemplos de que a massa das tropas não coincide com a sua força, que há pequenos destacamentos que vencem grandes destacamentos. Reconhece vagamente a existência desta incógnita e tenta determiná-la ora na disposição geométrica, ora no armamento, ora na genialidade dos cabos de guerra, sendo isto o mais habitual. Porém, a introdução de todos estes valores do fator não dá os resultados correspondentes aos factos históricos. Entretanto, basta rejeitar o falso ponto de vista estabelecido, para agrado dos heróis,
sobre a efetividade das ordens das autoridades superiores no decurso da guerra para achar esta incógnita X. Este X é o moral do exército, ou seja, a vontade maior ou menor de combater e de se expor ao perigo que têm todos os homens que formam o exército, em completa independência de estes homens combaterem sob o comando de génios ou de não génios, em 2 ou em 3 linhas, com ocas ou com espingardas que debitem 30 tiros por minuto. Os homens impregnados pela vontade de combater colocam-se sempre em condições de luta mais vantajosas. O moral do exército é um fator que, multiplicado pela massa, dá como produto a força. Determinar e exprimir esta incógnita, o valor moral do exército, é o objetivo da ciência. Apenas é possível resolver este problema se deixarmos de substituir arbitrariamente o valor de toda a incógnita X pelas condições em que se manifesta a força, ou seja, pelas ordens do cabo de guerra, pelo armamento, etc., dando-lhes o valor de fator. Mas se reconhecermos esta incógnita X em toda a sua integridade, ou seja, como a maior ou menor vontade de lutar e de se expor ao perigo. Só neste caso, exprimindo em forma de equações os factos históricos determinados, é possível ter a esperança de deduzir, através da comparação do valor relativo desta incógnita, a determinação da própria incógnita. 10 homens, 10 batalhões ou 10 divisões, combatendo contra 15 homens, 15 batalhões ou 15 divisões, venceram os 15, ou seja, mataram e fizeram prisioneiros todos eles, perdendo 4 dos seus. Portanto, de um lado pereceram 4, do outro pereceram 15. Logo, 4 é igual a 15. Logo, 4x igual a 15y. Onde x a dividir por y é igual a 15 a dividir por 4. Esta equação não nos dá o valor da incógnita, mas dá-nos a razão entre duas incógnitas. Ora, pela introdução nessas equações das diferentes unidades históricas, batalhas, campanhas, períodos de guerra, resultam sequências de números esses em que devem residir e em que podem ser descobertas as leis. A regra tática de que é necessário agir em massa na ofensiva e em grupos dispersos na retirada confirma, inconscientemente, apenas o facto de que a força do exército depende do moral deste. É necessária mais disciplina para levar os soldados para a batalha e expô-los ao fogo dos canhões. Disciplinas que apenas se consegue pelo avanço em massa do que para rechaçar quem ataca. Mas esta regra, em que é passado por alto o moral do exército, volta e meia falha e contradiz com toda a evidência a realidade em que aconteça uma forte elevação ou uma forte queda do moral do exército, isto é, em todas as guerras populares. Os franceses em retirada, no ano de 1812, embora com a necessidade de se defenderem, segundo a regra tática, em grupos separados, juntaram-se numa multidão compacta porque o moral do exército caíra de tal modo que apenas a massa mantinha o exército junto. Os russos, pelo contrário, segundo a tática, teriam de atacar em massa, mas na realidade dispersaram-se, porque o moral estava tão alto que as pessoas em separado, sem ordens, batiam os franceses e não precisavam de coerção para se exporem aos perigos e às provações. 3. A chamada guerra de guerrilha começou com a entrada do inimigo em Smolensk. Antes de a guerrilha ter sido oficialmente aprovada pelo nosso governo, milhares de homens do exército inimigo, os saqueadores que se atrasaram dos seus regimentos, os forrageiros, foram exterminados pelos cossacos e pelos mujiques que os matavam tão inconscientemente como a matilha mata um cão raivoso que apareça por acaso no meio dela. Denis Davidov, com o seu instinto russo, foi o primeiro a compreender a importância da moca terrível que, sem querer saber das guerras, das regras da arte militar, derrubava os franceses. E é a ele que se deve a glória do primeiro passo para a legitimação deste método de guerra. Em 24 de agosto foi formado por Davidov o primeiro destacamento de guerrilha, e desde então começaram a formar-se outros. Quanto mais a campanha se prolongava, mais crescia o número destes destacamentos.
Os guerrilheiros liquidavam o grande exército por partes. Apanhavam as folhas que caíam por si sós da árvore seca do exército francês e às vezes sacudiam esta árvore. Em outubro, quando os franceses fugiam na direção de Smolensk, já havia centenas destes destacamentos de dimensão e caráter variados. Havia destacamentos que adotavam todos os métodos do exército regular, tendo infantaria, artilharia, estados-maiores e comodidades de vida. Havia destacamentos só de cossacos, de cavalaria. Havia grupos pequenos mistos de peões e cavaleiros. Havia grupos de mujicos e de proprietários rurais absolutamente inéditos. Um salmista comandava um destacamento que num mês fez centenas de prisioneiros. Havia Vasilissa, mulher de um regedor de aldeia, que exterminou centenas de franceses. Uma espécie de padeira de Aljubarrota. Nos últimos dias de outubro, a guerra de guerrilha estava no seu auge. Já passara aquele primeiro período de guerra em que os guerrilheiros, espantados consigo próprios e com a sua ousadia, receavam ser cercados e apanhados pelos franceses a qualquer momento e, sem decelarem os cavalos e quase sem se apearem, escondiam-se nas florestas para fugirem das perseguições constantes, sempre alerta. Agora que a guerra já se definira, tornava-se mais claro para todos o que era possível ou não fazer contra os franceses. Agora, apenas os comandantes dos destacamentos, que com os seus estados-maiores e segundo todas as regras se mantinham longe dos franceses, ainda achavam muita coisa impossível. Os pequenos grupos de guerrilheiros que já tinham começado a agir havia muito e andavam à caça dos franceses muito perto deles, achavam possível até aquilo em que os chefes dos grandes destacamentos nem se atreviam a pensar. Ora, os cossacos e os mujiques, que se metiam mesmo no meio dos franceses, achavam que tudo era possível. A 22 de outubro, Denísov, que era um dos guerrilheiros, encontrava-se com o seu destacamento no apogeu das suas paixões guerrilheiras. Desde manhãzinha que estava em ação, andando todo o dia pelos bosques que ladeavam a estrada, a seguir um grande transporte francês de equipamento de cavalaria e prisioneiros russos que se separara das outras tropas, e com uma escolta forte, segundo informação dos batedores e dos prisioneiros, se dirigia para Smolensk. Sabiam deste destacamento não só Denísov e Dólokhov, que tinha também um pequeno grupo de guerrilha atuando perto de Denísov, mas também os chefes de grandes destacamentos dotados de estados-maiores. Todos sabiam deste transporte e, como dizia Denísov, já afiavam o dente para ele. Dois destes grandes chefes de destacamentos de guerrilha, um polaco e outro alemão, mandaram a Denísov, quase ao mesmo tempo, o convite para que ele se juntasse aos respectivos destacamentos a fim de atacarem o transporte. Não, amigo, eu também arrisco qualquer coisa, disse Denísov depois de ler os papéis e escreveu ao alemão que, apesar do desejo cordial de servir sob a chefia de tão glorioso e famoso general, via-se obrigado a não aceitar tamanha felicidade porque já se colocara sobre a chefia do general polaco. Ao general polaco escreveu a mesma coisa, informando de que já se colocara sob a chefia do alemão. Resolvido desta forma o problema, Denísov tencionava, com as suas pequenas forças e sem informar os superiores de nada, atacar com Dólokhov o transporte francês e apanhá-lo. Em 22 de outubro, dirigia-se o transporte francês da aldeia de Mikulino para a aldeia de Shamshevo. Entre Mikulino e Shamshevo estendiam-se, do lado esquerdo da estrada, grandes florestas que, em alguns sítios, chegavam até à berma da estrada, e noutros ficavam longe, a uma verstá ou mais. Foi por estas florestas que Denísov andou todo o dia com o seu destacamento, ora afastando-se para o meio delas, ora saindo até à orla, sem nunca perder de vista os franceses em marcha. De manhã, perto de Mikulino, onde a floresta chegava até à beira da estrada, os cossacos de Denísov apanharam 2 carros franceses atolados na lama, cheios de celas de cavalaria, e levaram-nos para o interior da floresta. Desde então e até à noite, o destacamento, sem atacar, seguia o movimento dos franceses. Era preciso, sem os assustar, deixá-los chegar a Shamshevo. E então, juntando-se a Dólokhov, que à noite iria para uma reunião na casinha do guarda florestal, a uma verstá de Shamshevo,
cair em cima deles como um raio do céu limpo, arrasá-los e aprisioná-los a todos. Atrás, a 2 verstais de Miculino, onde a floresta chegava à beira da estrada, foram deixados 6 cossacos que teriam de avisar de imediato mal aparecessem novas colunas de franceses. E também, para lá de Chamchevo, Dólokhov tinha de investigar a estrada para saber a que distância se encontravam outras tropas francesas. Supunha-se que fossem com o transporte uns 1500 homens. Denisov tinha 200, Dólokhov mais ou menos o mesmo. No entanto, não era a superioridade numérica que podia travar Denisov. Apenas precisava de saber ainda uma coisa: que tropas eram aquelas. Para isso, Denisov precisava de um prisioneiro da coluna inimiga. No ataque matinal contra os carros de transporte atolados, tudo tinha sido feito tão à pressa que mataram todos os franceses que lá estavam, apanhando vivo apenas um rapazinho tambor que se atrasara de outra coluna e não sabia dizer nada de jeito sobre as tropas da coluna dos transportes. Denisov achava perigoso repetir o ataque, receando alertar toda a coluna, por isso mandou o Mujik Tikhon, desbeiçado, à frente para Chamchevo, para que lá apanhasse, se fosse possível, um dos abultadores franceses.